Olá, amigos do Leia Aqui Brasil, bom dia. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o caso do americano que foi morto lá na Bahia, que estava ilegal no Brasil. A partir desse assunto, eu fiz uma pesquisa, fiquei curiosa sobre esse assunto e acabei descobrindo alguns dados interessantes que eu quero dividir com vocês. Olha aqui, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, na última década dobrou o número de americanos que saíram dos Estados Unidos e foram tentar a vida na América Latina. Os três principais países para onde eles vão são o Uruguai, o México e o Brasil. Isso deve ter sido por conta da crise econômica que começou por volta de 2008, né? Bem, e atualmente quase 1 milhão de americanos saem dos Estados Unidos e vão tentar a vida na América Latina. O Brasil registrou um aumento de 68% na entrada de imigrantes americanos nos últimos 10 anos. 68%. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente esquece que tem pessoas aqui, americanos, que não estão bem no país por alguma razão e vão para outros países tentar a sorte, tentar a vida, e esse número aumentou bastante na última década. O texano que morreu lá no Brasil, o nome dele, acho que a pronúncia deve ser assim, Monty Raul Tirado. Ele tinha o visto de turista expirado desde 2014, mais de 2 anos então. Ele morava no interior da Bahia, tinha 53 anos e foi morto a golpes de faca, foice e barra de ferro. Provavelmente pelo ex-presidiário e viciado em drogas que morava com ele, o brasileiro José Daniel Conceição Ferreira, que está foragido. A polícia ainda não sabe o motivo que pode ter causado esse assassinato, mas testemunhas disseram que ouviram os dois discutindo e discutindo feio. Bom, mais uma coisinha que eu queria falar com vocês hoje é essa questão do presidente eleito Donald Trump ter pedido, ele até tuitou sobre isso, e ele pediu oficialmente ao Senado e à inteligência do Senado que investiguem o vazamento de um relatório classified, né, de um relatório secreto, pela rede de televisão americana NBC. Né? O ponto interessante dessa questão, e advogados especializados em mídia que já representaram jornalistas em várias situações já falaram sobre o assunto, e é na seguinte linha. O fato do presidente eleito ainda nem tomou posse e já está pedindo uma investigação dessas para o Senado e para a inteligência do Senado para descobrir de onde vazou essa informação para o repórter da TV NBC, se foi de dentro alguém que trabalha no governo, enfim. O Senado e a inteligência do Senado têm sim autoridade para fazer esse tipo de investigação, mas tanto a imprensa quanto os advogados, que já defenderam a imprensa em vários casos, se manifestaram contra essa possível atitude, digamos, do Senado e da inteligência do Senado. Como eu disse, eles têm sim a autoridade para fazer isso, mas, de acordo com os advogados e jornalistas, isso não deveria acontecer, porque logicamente demonstra uma certa restrição ao trabalho da imprensa antes ainda de Donald Trump tomar posse. Isso já tem sido falado bastante por jornalistas, por atores, atrizes de Hollywood. Recentemente a atriz Meryl Streep fez um discurso que está aí na internet, se você quiser assistir, ele está com legenda, muito interessante, alertando sobre a necessidade de se manter uma imprensa livre no país. Nos últimos 100 anos, houve apenas um caso onde o Senado e a inteligência do Senado foram acionados para investigar o trabalho da imprensa. Foi em 1976, o trabalho do repórter Daniel Schorr para a CBS. Ele divulgou um relatório secreto sobre trabalhos ilegais da CIA. E já naquela época, ele alertava sobre o mal que uma atitude, que um ato como esse podia causar à liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Agora, mais de 40 anos depois, Donald Trump volta a fazer um pedido como esse.
Então, como eu disse, advogados que trabalham com a mídia e jornalistas já se manifestaram contra esse pedido do Donald Trump e pedem ao Senado e à inteligência do Senado que não sigam adiante com esse pedido. É isso. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos. Até uma próxima oportunidade. Tenham um ótimo dia.